Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debates. E hoje eu vou bater um papo aqui, conversar com o Luiz Pedrosa, que é um engenheiro de produção, ele já está aí no seu vídeo. A gente vai conversar sobre a pós-pandemia, né? Que vai exigir, né, aí uma celeridade, uma rapidez, né? Seria isso maior nos processos judiciais. Tudo bem, Luiz? Prazer em tê-lo aqui no nosso programa da Rede Alesp. Opa, ô Sérgio, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para os seus telespectadores. A gente trabalha no setor público, né, principalmente com o judiciário, ajudando a turma a perder menos tempo ou desperdiçar tempo de trabalho, né? O nosso judiciário, ele é historicamente um judiciário lento e caro, né? E o que a gente tem tentado e conseguido com muito sucesso é transformar o judiciário numa máquina mais célere, mais ágil, que responda melhor às necessidades da sociedade. E a pandemia, ela trouxe como uma consequência para a sociedade essa transformação digital, que está acontecendo no judiciário, mas está acontecendo também nas empresas, no legislativo, no executivo, praticamente em todos os lugares. Essa transformação digital trouxe, de certa forma, uma celeridade maior, porque as pessoas estão perdendo menos tempo em transporte, em logística das coisas físicas, né? Quanto mais digital, mais ágil, mais rápido, né? E a pandemia, ela está trazendo para a gente necessidades novas, né? Necessidades que não aconteciam antes. Você está falando dessa agilidade, né, com essa pandemia, mas esse trabalho já vinha sendo feito, né, Luiz? Até porque, né, o judiciário, ele tem, né, você vê os processos são vistos, são, né, trabalhados em cima até pela internet já há muito tempo, né, que isso facilita bem mais. Com essa pandemia, né, como você mesmo disse agora, isso acelerou, né, mais um pouco. Agora, o que eu quero saber é que se depois da pandemia, né, isso vai continuar, né? Esses processos vão estar mais ágeis, né, com a internet, porque isso o judiciário já vinha trabalhando nisso, né? Eu acho que a tendência é continuar. Dessa maneira, né, que eu quis dizer, já vinha trabalhando dessa maneira, né? Não com a pandemia, não depois da pandemia, não com a pandemia, mas já vinha, né, o judiciário trabalhando dessa forma, né? Já vinha. Uma boa fração dos processos judiciais, principalmente juizados especiais e trabalhistas, já eram digitalizados, digamos assim. E isso traz toda uma agilidade. Mas aconteceu uma situação que a pandemia impediu de acontecer centenas de milhares de audiências, principalmente audiências nos juizados especiais e audiências criminais, que eventualmente você demanda a presença física do réu perante o juiz, né? Hoje em dia está aumentando a adoção de audiência, por exemplo, por videoconferência. Mas ainda há uma possibilidade das partes agradecerem e não fazer a audiência por videoconferência, porque nem todo mundo tem acesso ao equipamento de videoconferência, né? Então, esse é o grande entrave à celeridade do judiciário nesse momento, né, da pós-pandemia, né? As coisas, ainda existe um resquício do tradicional, né, de fazer as audiências presenciais, com todo mundo junto, ainda se usa muito papel, etc. Mas a tendência é acelerar esse negócio todo. Pois é, porque aí fica mais complicado. Na área criminal, né, é mais difícil, como você acabou de citar, né, essa situação do judiciário na parte de crimes, né, criminal. Mas essas conciliações, mas você vê, inclusive, videoconferências, né, as videoconferências feitas, né, com presos, né, eu não sei, dependendo o preso ele acaba sendo julgado, isso lá fora tem acontecido, já vinha acontecendo há um bom tempo, né, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, né, no Brasil ainda não. Agora, com a pandemia, isso avançou muito, né? Você acha que, na sua opinião,
isso pode continuar, entendeu? E essa situação vir a ser também tratada mais em videoconferências, né, como são feitas em outros países, Luiz? Ah, com certeza. O Estado gasta todo ano milhões e milhões de reais com transporte de presos, né? Que envolve todo um esquema de segurança, segurança nos foros, etc. Né? Com a videoconferência, basta você ter um link de internet de alta velocidade na penitenciária, uma sala adequada, e você tem o transporte, vira só o preso ir até a sala de videoconferência e ele pode se postar na frente do magistrado. Né? Então, o judiciário ele é visto como um poder independente, né, do Estado, mas tem muita conexão entre o judiciário e o Estado que poderia trazer milhões e milhões em economia de custos, tanto para o judiciário quanto para o Estado. Um exemplo claro disso são as varas de execução fiscal, né? Que tipicamente são tratadas pelo judiciário como uma vara normal, uma vara como outra qualquer, né? Mas ela tem um poder de arrecadar milhões, de recuperar milhões e milhões para o Estado. Então, todo o Estado todos os estados da Federação Brasileira, né, todos eles deveriam prestar uma atenção com tecnologia, com recurso, quase que dar um apoio especial às varas de execução fiscal, porque isso significa mais dinheiro nos cofres, né? Outra situação, por exemplo, são situações em que o habitante, né, o cidadão entra com uma ação pedindo medicamento, pedindo internação, né? E muitas vezes o judiciário ele procede de uma maneira padrão, gerando intimações, isso nem todo estado é assim, mas gera intimação em papel, demanda o oficial de justiça a levar intimações de remédio, etc., para a Secretaria de Saúde do Estado, né? Enquanto um vínculo, né, um link digital poderia fazer isso sem custo e com muito mais rapidez. Ou seja, essa sincronização entre o judiciário e o executivo poderia trazer milhões e milhões em economia de custos para o executivo e para o judiciário. E a mesma coisa acontece com o legislativo. Quer dizer, nessa pós-pandemia, o legislativo vai ser chamado a criar novas leis, a responder a novas demandas da sociedade, e que se demorar muito, né, o momento vai passar com grande prejuízo aos cofres públicos ou também aos cidadãos. Né? Então, por exemplo, a questão da celeridade no pós-pandemia, se as coisas continuassem como sempre, né, eventualmente você teria disputas originadas durante a pandemia que só vão ser resolvidas daqui a muitos anos, ou seja, o objeto da disputa já se perdeu. Realmente a gente não vai. O que vai acontecer, na minha opinião, eu acredito que na sua também, a gente não vai ser e nem vai viver, né, como antes dessa pandemia. Isso é fato, né? Nós vamos ter um outro tipo de vida, né, depois que essa pandemia passar, né, tanto pessoal quanto profissional, enfim, em relação a tudo, até em relação ao judiciário, como você mesmo está falando, a gente está conversando sobre isso, né, dessas mudanças todas. Agora, existe uma coisa que, por causa dessa pandemia, é bastante discutida, né? Que é, primeiro, saúde, os planos de saúde, né? A questão de aluguel, né, de moradia, né, por causa dessa pandemia. Né? Por exemplo, um caso específico aí da falta de possibilidade, por exemplo, de pagar um aluguel, né? Porque tem muita gente nessa situação, né, Luiz? Não tendo condições de pagar aluguel, porque perdeu o emprego, não está trabalhando, entendeu? Por causa dessa pandemia, foi mandado embora, foi demitido. No caso aí, a justiça ela deve pender, no caso, para qual lado, no geral? Falando no geral, vocês acreditam que eles serão solucionados aí depois da pandemia, essa situação, rapidamente? Então, a justiça, ela, tipicamente, né, ela tenta fazer valer os contratos firmados, né, entre as partes. Né? E eu tenho certeza que nenhum dos contratos previa a situação da pandemia. Agora, principalmente para os locadores de imóveis comerciais, né,
que não foram, que foram impedidos de abrir as portas, né, e, portanto, faturar, efetivamente rodar o negócio, né, eles podem recorrer a essa situação de explicar que eles não tiveram condição de utilizar o imóvel como deveriam. E provavelmente o judiciário deve tentar acomodar também esse lado. Então, se eu fosse o locador, eu teria um pouquinho mais de flexibilidade nessa questão do quanto cobrar, né? E se eu fosse o locatário, também teria que ter um pouco de flexibilidade. Pagar um pouquinho, não tudo, quer dizer, o caminho do meio, né, já dizia Confúcio, o caminho do meio é tipicamente o caminho mais rápido e melhor, né? Agora, se não houver um acordo entre as partes, essa é uma causa que pode durar anos, porque é muito difícil julgar. Quer dizer, se o magistrado tiver uma tendência mais social, que é uma das funções da justiça, ele vai pender para o lado mais fraco, para o lado hipossuficiente, que seria o locatário. Se o magistrado for um pouco mais legalista e tender para a lei, pura e simplesmente, a fazer valer o contrato, né, aí ele vai pender para o pagamento integral e etc. Mas aí não adianta, porque o locatário está sem dinheiro. Quer dizer, numa execução, como é que o locador vai ser capaz de recuperar, né, os aluguéis? Não recupera, tá certo? Então, é preciso ter esse bom senso aí de ambas as partes. Senão a pendenga, né, a gente fica no judiciário por muitos anos. Não, e os mais prejudicados são exatamente, né, os comércios, né, no caso, no geral, porque se você não vende, você não tem como, né, pagar o aluguel daquele imóvel comercial, né, no qual você está usando, que você tá, se você não consegue, né, por causa da pandemia, ter uma venda suficiente para tirar aquele valor daquela parte das vendas para o aluguel, não tem como. Para mim, na minha opinião, são os mais prejudicados, mais do que, né, os inquilinos de casas e apartamentos, né, de imóveis pessoais. Né? No caso, o comércio tem sido o mais prejudicado. Agora, outra coisa que eu queria até saber também de você, essa questão do auxílio emergencial também. Né? No caso de pessoas que precisavam aí receber, por algum motivo elas não foram aprovadas, né? A gente sabe, e tem, inclusive, muita gente aí recebendo esse auxílio emergencial, né, Luiz? Que não deveriam, né? Não sei, né? Existem vários motivos aí, às vezes, falsificação de documentação, não sei. Né? Você está mais por dentro do que eu em relação a essa situação. Né? Isso prejudica muito as pessoas que realmente necessitam do auxílio emergencial. Aí você acha que, por algum motivo, as pessoas que precisavam receber e que não foram aprovadas para o recebimento do auxílio, elas se arrastem aí até depois da pandemia, no caso? Com certeza. Quer dizer, o recebimento indevido de valores é uma questão à parte, né? Porque isso aí cabe, obviamente, né, ao Estado recuperar esses valores, né, com multa e correção, etc., quando identificado o recebimento indevido. Agora, o que está acontecendo, especificamente, que envolve o Judiciário nesse momento, é um tsunami de ações, de pedidos de tutela, de liminares, nos juizados especiais federais, das pessoas que precisavam desse auxílio emergencial e, por algum motivo, e obviamente a Caixa Econômica e o próprio Executivo não teve condição de explicar claramente o que aconteceu, por que não foi negado, né? Então tem centenas de milhares de ações inundando os juizados especiais federais e como tudo na vida, né, essas unidades judiciárias não vão conseguir responder rapidamente a essa quantidade enorme de ações, né? Então, eu acredito que vai demorar, sim, alguns meses, meses ou anos, né, até que essas pessoas efetivamente recebam os valores que teriam direito e não receberam. Infelizmente, né? Mas isso acontece não só no judiciário, em qualquer prestação de serviço, né, um posto de gasolina, vai subir a gasolina, você vê filas se formando, né? Então, e o posto não tem condição de responder
temporalmente, né, tempestivamente, aquela necessidade. A mesma coisa está acontecendo hoje nos juizados federais, né, nos juizados especiais federais, em relação a esse auxílio emergencial. E como o próprio nome diz, né, o auxílio é emergencial, mas infelizmente muita gente só vai receber esse auxílio muito tempo depois. Talvez depois ainda da pandemia. Muito tempo depois. Sim, porque o judiciário não consegue responder tão rapidamente assim, né? Agora, Luiz, quais são as falhas mais frequentes aí que levam alguns processos a se arrastarem, né, por muito tempo, a se estenderem? Então, olha, uma das falhas, a gente aplica treinamentos de gestão no judiciário, né, Sérgio? A gente já trabalhou com centenas de unidades judiciárias pelo país afora, e tudo quanto é tribunal, né? Tribunais do trabalho, tribunais estaduais, tribunais federais, né? Tipicamente a gente vê que existe uma falta de planejamento nas unidades judiciárias, né? Também uma falta de padrão no trabalho. Então, quando você tem uma equipe, cada um atirando para um lado, né? Termina que você não captura a sinergia do grupo, você não captura a eficiência e eficácia que o grupo poderia capturar, né? Então, eventualmente, você tem muita perda e desperdício no processo de trabalho. Isso vale para todo tipo de situação, tanto no judiciário, quanto no legislativo e quanto no executivo. Então, uma situação comum, por exemplo, é a secretaria da unidade, ela conclui o processo para sentença ou para decisão, né? Esse processo ele fica numa pilha de espera lá no gabinete do juiz, esperando ser, obviamente, trabalhado, né? Depois de 100 dias ou mais de espera, a assessoria do juiz pega aquele processo e descobre que alguma coisa, algum detalhe ficou para trás, lá na secretaria. Então, ele devolve o processo para a secretaria e fala, olha, vocês deixaram de cumprir essa atos aqui. Então, de novo, vai para a secretaria e passa lá mais outros 100 dias numa pilha, esperando ser trabalhado, né? Então, essa falta de sincronização entre as partes que compõem o todo sempre criam atrasos, perdas e desperdício. Não só o retrabalho de analisar o processo, descobrir o que não foi feito e tudo mais, como efetivamente essas perdas, essas esperas intermediárias, né? Então, isso, Sérgio, acontece em todos os lugares que você puder imaginar, que tem gente trabalhando e processos de trabalho, fluxos de trabalho. Então, a gente já trabalhou, por exemplo, com escolas públicas, universidade pública, o legislativo, o judiciário, em todo lugar que você vê pessoas trabalhando com fluxos de trabalho, a desincronização, a falta de sincronia, gera perda e desperdício de esforço. E é isso que a gente ataca nos nossos treinamentos, né? E é muito interessante que a pandemia, Sérgio, mudou esse aspecto do treinamento. Até muito recentemente, a gente achava que treinamento era alguma coisa que tinha que ser presencial, que tinha que ser síncrono, presencial, todo mundo na mesma sala de aula, né? E só assim a gente ia ser capaz de capturar o melhor do aprendizado, né? E hoje em dia, o que a gente percebe é que o treinamento à distância, com momentos síncronos, né? Mas você ter videoaulas, você ter um programa de estudo à distância com, eventualmente, videoconferência e tudo mais, gera resultados tão bons ou melhores do que o treinamento presencial, com ganhos de custos maravilhosos, né? Ganhos para todos os envolvidos. Quer dizer, antigamente você tinha, por exemplo, profissionais do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, se deslocando por centenas de quilômetros e tomando hotel, então deslocamento, hotel, voo, etc., traslados, né, para estarem presentes em uma sala de aula e ali, eventualmente, trocar ideias. Hoje em dia você faz tudo isso à distância, com o gasto, uma fração do gasto originalmente pensado, né? Então, esses ganhos que a tecnologia permitiu, e o mais interessante é que a pandemia ela não criou novas tecnologias, né?
As tecnologias estão aí já há quase uma década, né? A tecnologia de videoconferência, a tecnologia de compartilhamento de arquivos, de compartilhamento de agendas, de comunicação, etc. Mas a pandemia meio que ligou a chave e permitiu às instituições a começar a utilizar essa tecnologia. Está fazendo muita diferença. Pois é engraçado, Luiz, que as pessoas, né, reclamam, por exemplo, aula através de home office, né, através da internet. Muita gente tem reclamado, pelo menos até um tempo atrás, ou do começo dessa pandemia, até a metade, por exemplo. A gente está aí há pelo menos 6 meses já, né, em quarentena, enfim, tendo que cumprir essa quarentena por causa da pandemia. Mas eu ouço e vejo reclamações exatamente do contrário do que você está falando, né? Que o home office, as aulas, tudo, através da internet, não é vantajosa porque a pessoa ela se dispersa, né? Ela não está... É diferente, como você explicou agora, do presencial, né? E que, na tua fala agora, você disse que isso melhorou, inclusive, mais do que a própria presença das pessoas, né? E eu ouço essas reclamações, eu falo, gente, mas essa questão de você não focar, né, de você não prestar atenção, eu acho que aí é uma questão sua, ou de cada um. Não sei se você concorda comigo, né? Já que você deu todo esse exemplo de como as aulas, através da internet, né, home office, ela tem dado resultado muitas vezes mais até do que a presencial. Você concorda com isso? Então eu concordo parcialmente. Vamos lá. O que está acontecendo com as mães, né? Principalmente as mães? Elas têm tido os filhos em casa fazendo aula pela internet, né? E isso vem colocando a elas uma dispersão muito grande, porque antes elas estavam na empresa, no trabalho, elas só cuidavam das tarefas, das atribuições do trabalho. Agora não, elas têm que cuidar dos meninos, da aula, do almoço, quer dizer... O que não é fácil também, né, Luiz? O que não é fácil. Não é fácil. Não. Exatamente. Então, nesse aspecto, né, a teleaula, né, a aula pela internet, complicou demais na conta o meio de campo das mães, principalmente das mães e das pessoas que cuidam dos filhos e etc. em casa. Agora, no aspecto profissional, e principalmente nós estamos falando de capacitações no âmbito profissional, né, essas capacitações elas melhoraram para alguns tipos de cursos. O que eu quero dizer com isso? Que existem cursos à distância que eles são 100% autoinstrucionais. O que significa isso? Que o aluno ele tem que tomar a iniciativa de se conectar e absorver os conteúdos em 100% da jornada de aprendizagem. E isso realmente demanda uma organização do aluno, né, uma orientação, né, uma disciplina que muitas vezes o aluno não tem, não é fácil. O que a gente faz em relação a isso? Principalmente as capacitações profissionais que a gente aplica no judiciário, né? A gente promove pequenos ciclos de autoaprendizagem, seguido por um momento síncrono, um momento curto, 1 hora, 2 horas. Então, as pessoas se preparam para estar nesse momento síncrono, né? Quando está todo mundo junto, trocando ideias. Então, dessa forma, com pequenos ciclos, né, a gente consegue trazer a turma junto com grande vantagem em relação à capacitação presencial. Agora, Luiz, como é que é possível aumentar a agilidade dos processos no pós-pandemia? A ideia são duas, primeiro, né? Primeiro é continuar e aumentar o uso da tecnologia. Esse aí, a pandemia iniciou um processo que não vai parar e vai amplificar. O segundo é fazer um anterior de entendimento da montanha de trabalho que ficou represada durante a pandemia. O que significa que, por exemplo, muitos mandados de crimes que eventualmente já prescreveram, de audiências que eventualmente já foram redesignadas, quer dizer, tem muito trabalho que ficou represado durante a pandemia, que ele precisa ser analisado para ver se precisa cumprir aquele ato ou não.
Então, hoje existe uma montanha de trabalho que não conseguiu ser executada durante a pandemia, que se as unidades judiciárias, e também todo mundo que ficou com o trabalho represado durante a pandemia, né? Se você não analisar o conteúdo daquele trabalho, né, o contexto, se precisa ser feito, se você não priorizar o trabalho, que demanda técnica, né, essa triagem e priorização do trabalho, você eventualmente vai fazer coisa desnecessária, né? Então, para acelerar o trabalho na pós-pandemia, a gente tem que entender claramente, primeiro, né, como que a gente evita passos desnecessários e como que a gente elimina o trabalho que já não faz mais sentido fazer. Tem razão, é verdade. Agora, a gente estava falando, né, continuar falando aí de tecnologia, né? Claro, você disse agora, o que precisa, né, é ter mais, né, ganho, aumento dessa tecnologia, né? Cada vez mais, porque a gente não vai ser como era antes, isso é fato, né? As coisas vão mudar mesmo após essa pandemia, após descobrirem, né, essa vacina para combater esse vírus, né, que já tiver tudo voltando mesmo ao normal, porque até agora está se voltando aos poucos, mas a gente vê aí frequentemente o aumento de casos, né, enfim. Então, realmente, né, Luiz, só quando tiver mesmo a vacina para esse coronavírus, não tem outro jeito, né? Enquanto isso, a gente tem que se cuidar, enfim. Agora, você falando de tecnologias, a gente vinha falando agora aqui sobre o uso dela, dá mais assim exemplos de como e onde essa tecnologia, no caso aí do judiciário, ela está sendo mais, no caso, empregada, Luiz. Então, Sérgio, é muito interessante que praticamente em todo o judiciário brasileiro, durante a pandemia, aumentou e muito a produtividade dos servidores, né, e das unidades judiciárias. E a gente, olhando o porquê desse aumento, a gente chegou a algumas conclusões. O primeiro é que as pessoas estão trabalhando sábados, domingos, trabalhando fora do horário comercial. Quer dizer, você tem, com o processo eletrônico, você tem uma insônia, às 2 da manhã você pode ir lá despachar. Né? E isso acontece comigo em outras esferas do trabalho. Então, aquele período padrão do trabalho, ele deixou de existir com essa flexibilização. As pessoas também pararam de perder muito tempo em deslocamento, né, para o local de trabalho e de volta. Então, houve um ganho da qualidade do tempo no trabalho. Quando a gente está fisicamente presente num espaço, é muito comum, principalmente equipes que já estão há mais tempo trabalhando juntas, né, que as pessoas contem casos familiares, no cafezinho, principalmente a pessoa que está um pouquinho mais livre de trabalho naquele dia, fique conversando, entre aspas, fiado, né, com os colegas de trabalho. Então, eu não trabalho e não deixo você trabalhar, entende? E quando as pessoas estão em casa, separadamente, né, todo mundo sendo capaz de trabalhar, contribuir à distância, né, você teve menos perda de tempo, né, entre os colegas. Dessas conversas que são parte da socialização mesmo, né? Mas pelo menos com o foco no trabalho isso parou de acontecer, né? Um colega atrapalhando o outro, um deixando o outro trabalhar. As reuniões por meio da tecnologia, as reuniões por videoconferência, elas são mais focadas. Quer dizer, parece que as pessoas ficam um pouco incomodadas com a tecnologia, então não há uma digressão tão grande assim, o pessoal voa menos, ficam mais centrados na pauta de reunião, centrados no uso do tempo, né? Então, isso também trouxe um aprendizado e uma vantagem. Quando as pessoas estão presencialmente juntos, conversa-se muito, a reunião não começa e se estende a mais tempo que deveria, enquanto isso, todo mundo está perdendo tempo. Tá? Então, nesse pós-pandemia, eu acho que se a gente pensar em manter o teletrabalho para boa parte do efetivo, nós vamos ter um ganho de custos para todas as instituições. Como assim um ganho de custo? Você vai ter menos necessidade de iluminação, de ar-condicionado, de elevador, de espaço físico, de internet, e muitas vezes, principalmente no judiciário, a internet que o servidor tem em casa, ela é melhor do que a internet que ele tem na unidade judiciária, por diversos fatores.
eventualmente o prédio, né, Não, sim, o esquema de trabalho dele. Então, exato. E você tem também, então, né, na internet, fora de casa, se você tem uma boa internet dentro de casa, você tá ótimo, tá bem. Né? No escritório, por exemplo, no caso judiciário, são, né, centenas de pessoas trabalhando, né, e todos entrando ali na internet, você vai ter um sinal bem mais, né, eu digo assim, mais fraco do que se você estivesse na sua casa sozinho com um sinal, né, com uma boa internet. Isso aí é fato, não é isso? Agora, eu vejo também, só aproveitando o gancho, ô Luiz, você está falando disso, mas eu também te pergunto o seguinte, por um outro lado, não há vamos dizer assim, uma cobrança, né, do fato de pessoas como eu vejo aqui, muitas vezes, em matérias, né, jornalísticas, que a televisão passa aqui, a gente está em casa e está direto, né, ligado aqui na televisão, não tem outro jeito, né, você não pode sair. Eu, por exemplo, sou um que estou com 60 anos, não posso estar saindo, né, pelo fato de ser grupo de risco, né, de pegar, tenho maior medo também, então eu estou me cuidando. Mas eu vejo muito, né, um outro lado da coisa em relação à internet, o presencial, o home office, viu, Luiz? Pessoas falando assim, tipo, mas eu estou trabalhando mais do que se eu estivesse presencial, né? Se eu estivesse presencialmente na firma, na empresa. Né? Isso também não denota um pouco né, essa questão não fica meio complicada em relação à carga horária de trabalho, enfim. Então, uma das coisas que a gente ensina, Sérgio, é que a gente tem que sempre disciplinar, educar os nossos clientes. Quando a gente fala cliente, pode ser o cliente interno, o cliente que é seu colega de trabalho, né, da sua turma de trabalho e tudo mais. Então, cabe a cada indivíduo também disciplinar o seu horário de trabalho, a sua interação com outras pessoas e tudo mais. E a gente tem alunos, por exemplo, que relatam que sábado à noite você tem gente do público externo pedindo atendimento e conversando com eles, sábado, 9 horas da noite, né? E eles estão lá respondendo. Então, isso também está errado. E a instituição, ela tem pouco a ingerir nessa seara, né? Cabe ao indivíduo não responder o WhatsApp dele, principalmente a comunicação assíncrona, né? Que permite aguardar. Cabe ao indivíduo disciplinar as pessoas que entram em contato e falar, olha, durante o horário comercial a gente conversa, né? Mas tem pessoas que têm muito prazer em trabalhar. Tem muita gente, muita empresa que perdeu também essa noção, viu, Luiz? Eu tenho visto isso, né? Eu tenho exemplos aqui, inclusive aqui dentro da minha própria casa, que perdeu um pouco essa noção, entendeu? Então não tem hora, qualquer hora, 9 da noite, 8, 9, 10, por causa da facilidade, né, do WhatsApp, e você vê, né, no WhatsApp ele te diz se você visualizou ou não. Né? Então isso também é uma situação delicada, que aí você fica, bom, mas será que eu respondo, será que eu atendo, será que eu faço? Você fica meio numa situação chata, né? Porque dá para você ver pelo celular, pelo WhatsApp, que você não quis visualizar, né? Tirou aquela visualização e a pessoa do outro lado sabe que você não visualizou. Eventualmente pode acontecer abuso dessa flexibilidade e o combinado não sai caro nem barato, né? É preciso que as partes combinem, principalmente quando há um certo abuso, né? Porque, de fato, as pessoas estão disponíveis na tecnologia e usam a tecnologia. O WhatsApp você usa para trabalho, para uso pessoal e para uso profissional o tempo todo, né? E tipicamente o mesmo aparelho. Então você não consegue deixar o aparelho para o lado e só efetivamente consultar aquele aparelho no horário comercial. Agora, é aquela coisa, identificado um abuso, identificado um excesso, né, é preciso combinar melhor as coisas, em qualquer tipo de vínculo, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, é preciso combinar melhor essas coisas. E eventualmente, é preciso falar, olha, não posso responder agora, eu estou no almoço de família, eu estou com a minha família, eu estou viajando, infelizmente não posso responder. Né? As pessoas têm que ter essa firmeza e essa tranquilidade para colocar a coisa nesses termos. Olha, não dá para falar, entendeu? Ponto. Não, claro, não no exemplo que você deu de você, né? Você está com insônia, você vai lá, pega um processo, mas aí é uma questão sua, né?
Você estava com insônia, 2 horas da manhã, peraí que, pô, é mais fácil, está tudo tudo a gente está trabalhando através de internet, você vai lá mas aí é uma opção sua. Não é a empresa que não há pediu para pressão. você fazer isso. Não é? É isso aí, não há pressão externa, né? É diferente. Exato. É diferente. Aí foi de livre, espontânea vontade sua. Voltando àquele ponto que a gente falou, né? Que às vezes no ambiente de trabalho a internet é pior do que em casa, né? O ambiente de trabalho, tipicamente, ele tem muitos vídeos e muitas figuras, muitas imagens pesadas, né? Então, o consumo de banda de internet coletiva é muito grande. É muito grande. Então, a gente realmente vê situações em que os indivíduos em casa, eles usufruem de um acesso melhor do que no ambiente de trabalho. Entende? E está tudo bem, quer dizer, não há custo adicional para a pessoa que está em casa. Pelo contrário, há mais conforto. Então, eu sou uma pessoa otimista, sabe, Sérgio? Eu vejo o uso do teletrabalho, da tecnologia, esse aprendizado que a pandemia nos proporcionou, como uma coisa, no geral, positiva para a sociedade, sabe? Apesar de toda a perda humana que a gente teve, e isso aí não se discute, né? Essa perda é uma perda terrível, né? Mas como pensando nessa transformação e no novo normal, né, eu acho que a sociedade, né, ela vai dar um salto na rapidez das interações, na capacidade de absorção de conhecimentos e conteúdos. Acho que muita coisa boa está por vir aí nos próximos meses e anos, viu? Então, na sua opinião, a gente ganha muito. O judiciário brasileiro ganha muito com a virtualização, no caso aí, dos processos, né, Luiz? Com certeza, não só o judiciário, mas onde existe gente trabalhando que interage com outra pessoa. Essa interação agora, eu posso ser um deputado, eu estar a centenas de quilômetros da minha base, e a gente promover, por exemplo, lives, promover reuniões síncronas, sem eu ter que estar fisicamente presente lá. Então, isso possibilitou um ganho de eficiência maravilhoso, né? Que não era muito empregado até recentemente, né? Assim, e o judiciário, então, nem se fala. O judiciário tem muito dessa questão de estar interagindo com a sociedade para prolatar decisões, sentenças, etc., né? E essa interação não necessariamente mais ela precisa ocorrer presencialmente, né? Ela pode ser síncrona, mas a tecnologia intermediando a interação, ela atende perfeitamente à necessidade. Você veja, nós aqui nessa situação, né? Na situação que a gente está nesse momento, a tecnologia nos permite trocar ideias e transmitir essas ideias aos telespectadores de uma forma perfeita, né? A gente poderia estar no estúdio, né? A gente poderia estar no estúdio e com certeza a tomada de câmera, etc., seria até um pouco mais interessante, né? Óbvio que a gente não tem ganho sem alguma perda. Mas pensando na eficiência da nossa interação, houve muito ganho. A gente estaria pensando em resultado quadrado, mais certinho dentro do estúdio. Mas a câmera aqui te dá essa possibilidade, né? Aliás, até de aprendizado, né, Luiz? Quem nunca mexeu com isso, né, acaba, né, aprendendo como funciona, como se mexer, como se gravar, né, como você participar de um programa através de um celular, entendeu? De uma câmera de celular. Você começa a entender até o posicionamento, né? Isso também, né, a pandemia trouxe de bom, né? Estou dizendo, eu falo entre aspas, né? Claro, ninguém queria uma pandemia, né, Luiz? Isso aí é fato, né? Mas se você vê por esse lado também, né, isso tem ajudado muitas pessoas no seu trabalho, né, na sua empresa, no seu colégio, né, a estudar de forma virtual, né, de forma através do home office, do trabalho em casa, do estudo em casa, né, pela internet. Isso, com certeza, tem facilitado e muito, né? Agora, o que eu queria saber também era... Vamos falar um pouquinho mais da morosidade no caso do judiciário. Ela se deveria também à falta de equipes, será? Ou seria mesmo uma questão do excesso, Luiz, de burocracia?
Então, o judiciário, por concepção, ele é uma instituição burocrática, no Uhum. sentido de Weber, né? É uma instituição hierárquica em que a comunicação formal é muito valorada, muito valorizada, etc. Então, o judiciário ele é por natureza burocrático, né? E É, ele segue normas, o ordenamento jurídico, né? Que também, que por si, torna as coisas muitas vezes mais difíceis, mais porque difícil. às vezes o próprio ordenamento jurídico reza que você deve fazer um processo de uma maneira que vai ser muito mais lento, muito mais demorado. Então você tem que fazer uma carta precatória que vai para uma outra vara, no outro estado, que vai expedir um mandado para uma outra pessoa, etc. Quer dizer, enquanto que você simplesmente você manda um WhatsApp para outra pessoa, conecta aí e você ouve aquela testemunha, você consegue escutar, trazer para o processo aquela testemunha, né? Então, o ordenamento jurídico já torna as coisas um pouco mais complicadas. O nosso ordenamento jurídico, por exemplo, para a área criminal, ele está indo para 60, 70 anos de idade, né? Então, É. nós não previmos, nas nossas leis, a gente não prevê o uso de tecnologia, né? E todo o passo a passo, toda a tramitação está lá, nos códigos de processos, né, civil, processo criminal. Então, bom, o judiciário ele tem que seguir isso e ele está tentando se adaptar aos novos tempos, tá certo? Esse é um ponto super importante, né? Em quase 100% das situações em que a gente está implantando um modelo de gestão, as pessoas começam nos reportando falta de recursos humanos, falta de recursos tecnologia, computador, etc. Né? Quase 100%. E o que a gente vê na prática é que essa percepção de falta de recursos ela é enganosa. Quer dizer, você tem recurso suficiente, mas você tem muita perda e desperdício. Você tem muito retrabalho, né, no setor público, muito retrabalho. Então você tem situações, por exemplo, em que um profissional ele imprime um documento, assina, escaneia para depois enviar aquele Uhum. documento para outra sessão. Aí a outra sessão pega aquele documento, transforma em texto para tratar, entende? Quer dizer, tem muito retrabalho desnecessário em todos os trâmites, em todos os poderes. Né? Então, quer dizer, a gente percebe que a nossa sociedade, os nossos servidores públicos, eles ainda não têm um nível de sofisticação, de conhecimento das ferramentas que permitam ter menos retrabalho, menos perdas e desperdícios de esforços. Né? Então, a minha filha recentemente fez uma aula sobre ferramentas digitais para servidoras das escolas municipais de um município aqui de Belo Horizonte, aqui de Minas Gerais, Itaúna, né? Sim. Tinham 106 professoras na sala de aula com ela, aprendendo sobre como marcar uma videoconferência na agenda, entende? Como realizar uma videoconferência, como compartilhar arquivo, compartilhar agenda, etc. Como fazer uma lista de afazeres eletrônica, como distribuir tarefas eletronicamente. Então, há um Ah, mundo legal. para ser trabalhado com os profissionais, com os servidores públicos de todas as esferas, federal, estadual, municipal, porque as pessoas que estão lá trabalhando, elas não foram ensinadas as ferramentas digitais, né? E ainda estão em processos muito manuais, muito artesanais. E isso É. tudo traz perda e desperdício de esforço. É. Então, quer dizer, se a A gente. Se a morosidade, gente tudo isso traz a morosidade que também que tem dentro do judiciário. Agora, tem áreas no judiciário, Luiz, em que a celeridade é maior do que numa outra área dentro do judiciário? Sim, sim, tem sim. Quer dizer, principalmente nos juizados e na Justiça Trabalhista. A Justiça Trabalhista, ela recentemente Foi o recebeu que você falou uma logo no começo modificação. do nosso bate-papo, exatamente. Mas é bom Isso. frisar isso. Exatamente. A Justiça Trabalhista ela recebeu uma mudança nos códigos, né? Que permitiu uma aceleração. Começou a entrar menos causas trabalhistas, né? E daí que entra a importância dos nossos códigos, né? A Justiça Trabalhista é um caso clássico, né?
Mudou o código, começou a entrar menos processos, mais, como é que fala, mais acordos firmados fora da justiça, né? E a justiça em si ficou muito mais célere. Os juizados especiais também são tipicamente mais céleres do que as causas normais. Agora, uma coisa interessante, falando em morosidade, né, Sérgio, é que o judiciário, assim como todos os serviços públicos, todos, o INSS, o Executivo, o Legislativo, todos os serviços públicos, eles deveriam ter prazos para a população. Significa o seguinte, que se eu entro com uma ação de despejo no judiciário, se eu ingresso com uma ação de despejo, eu deveria receber um prazo. Olha, essa ação vai ser julgada dentro de 90 dias. Eu, como cidadão, eu não tenho nenhum prazo. O judiciário não me dá nenhum prazo. Então, eu entro e fico aguardando, eventualmente, 10 anos para a solução daquele caso. Isso não é uma boa prestação do serviço público, né? No caso do INSS, é a mesma coisa. Então, eu acho que todas as instituições, todos os departamentos, né, as autarquias, todo mundo que atende ao cidadão deveria ter prazo. Prazo, sim, para cumprir o trabalho, né, para entregar aquele trabalho. E uma coisa que a gente percebe no judiciário é que isso é muito possível. A gente, pouco a pouco, nos treinamentos que a gente profere, a gente vai acostumando as pessoas a pensar prazo e trabalhar com prazo, né? A gente brinca que é como se fosse um supermercado. Se eu tenho se eu entro numa fila de supermercado, tem 10 pessoas na minha frente e demora 5 minutos para cada pessoa sair, eu vou gastar 50 minutos para sair. Entende? É fazer contas simples, tá certo? Então, isso é possível no setor público. E o que a gente percebe, Sérgio, é que as equipes, quando elas percebem que podem prestar um melhor serviço, podem atender melhor a sociedade, isso muda o sentimento de propósito, o orgulho de pertencer, a autoestima, a felicidade no trabalho. Então, quando a gente implanta gestão numa unidade do serviço público, o que se percebe é menos adoecimento, maior felicidade, maior qualidade de vida no trabalho, exatamente porque as pessoas começam a ver mais propósito, mais resultado naquilo que elas fazem para atender a sociedade. É muito ruim para a gente pensar que a gente está ali trabalhando, enxugando gelo, que é um termo muito comum no judiciário, né? Sem gerar nenhum valor, nenhum benefício à sociedade. A partir do momento que o servidor público percebe que ele está gerando o serviço, um benefício à sociedade, ele muda completamente a maneira de pensar, ele muda completamente a maneira de agir, né? E isso é um benefício que traz o modelo de gestão. Falou tudo, perfeito, é exatamente isso mesmo. Tem toda a razão, viu, Luiz? Luiz, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, não digo entrevista, né? A gente está aqui batendo papo, é muito bom, porque parabéns, você conhece muito mesmo do assunto, é muito bom, está sendo muito bom essa entrevista, esse bate-papo com você aqui. Agora, para fechar, né, a nossa fala aqui, o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse, ou dissesse, ou fizesse, vamos dizer assim, né, algumas dicas, desse aí algumas dicas para os gestores públicos, né, em relação à gestão e à tecnologia. Joia. O que você deixaria aí, né, de dicas para esses gestores públicos, né, em relação à gestão e à tecnologia? É isso que eu queria saber. A grande maioria dos gestores públicos não foram capacitados em relação à gestão e não foram capacitados em relação à tecnologia. Então, a gente brinca que eles são, principalmente os gestores, né? Eles são os comandantes de equipamentos públicos, né? Que pode ser uma escola, pode ser uma vara judicial, pode ser um gabinete de um deputado, né? Eles são os gestores, eles são os comandantes de um equipamento público que está em voo cego. Por quê? Porque o comandante, o imediato, a liderança não foi capacitada para gestão ou para tecnologia. Então, uma das coisas que eu gostaria de recomendar, né, é primeiro se capacite.
Busque saber mais sobre o ciclo de gestão, né? Sobre ferramentas de gestão e também sobre o uso de tecnologia, né? Pequenas ferramentas que fazem muita diferença no nosso dia a dia. A gente, lá no Instituto Haja, a gente provê esses treinamentos para todo mundo, para centenas de servidores aí pelo país afora, com ganhos excepcionais, sabe, Sérgio? E o que mais me encanta é o ganho na autoestima. Então, eu vejo que você tem vidas investidas no trabalho, né, que às vezes são vidas desperdiçadas. Quando a pessoa começa a ser capaz de gerir com mais propriedade, de sincronizar com as outras partes interessadas, né? Peça ajuda, tá certo? Entre em contato com todo mundo que faz interface com você. Né? Vamos pensar juntos, né? Trabalhe junto com a sua equipe. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa começa a empregar aquelas coisas básicas da gestão, de colocar a inteligência coletiva para funcionar, de conversar, de eliminar as não conformidades, né? E isso é interessante que as pessoas no início pensam que é impossível, que nunca vão conquistar resultados, né? As pessoas se surpreendem. Então, a minha recomendação seria essa, viu, Sérgio? Procure se informar um pouquinho mais, se capacitar em gestão e tecnologia, né? E não se esqueça das pessoas, do seu time, porque a inteligência coletiva, né, quando um mais um é maior do que dois, isso faz muita diferença. Às vezes o gestor público ele está lá sozinho e ao invés de envolver a equipe para conversar, para tirar aquelas pedras do sapato que estão ali incomodando todo mundo. E a gente tem muito mais capacidade de fazer do que a gente imagina originalmente. Perfeito. Está aí, olha, o Luiz Pedrosa aqui, é engenheiro de produção de informação, e deu uma aula, né, para a gente aqui na área jurídica, né, do judiciário. Luiz, eu queria agradecer essa participação tua no nosso programa aqui, Ideias e Debates. Foi um ótimo bate-papo, as pessoas, né, com certeza entenderam mais um pouco aí sobre celeridade, né, sobre essa agilidade, essa rapidez, né, no judiciário, que é a preocupação de todos após pandemia, né? Assim que passar essa situação toda que a gente está vivendo, e a única certeza que a gente tem é que isso vai acabar, isso é fato, né? Essa pandemia vai passar. Se Deus quiser. Te agradeço muito, tá? E eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais agora. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu acho que é um prazer. Imagina, a sensação que eu prazer tenho, foi nosso. A sensação que a gente tem é que, pouco a pouco, a gente está ajudando a nossa sociedade a melhorar, né? Quando a gente ajuda os servidores públicos a trabalhar com mais eficiência, com menos retrabalho, né? Isso é um bem, é melhoria para a sociedade como um todo, né? Então, se eu fosse deixar uma última palavrinha, atenção às pessoas. Não há nada que substitua a inteligência coletiva, né? Na tentativa, na busca de evitar retrabalho, de evitar perda e desperdício de esforço, de vidas, né? A grande maioria dos servidores querem prestar um bom serviço à sociedade. Sem dúvida. Luiz, obrigado, viu, querido? Até uma próxima vez. Muito obrigado. Um grande abraço. Outro. O programa Ideias e Debates fica por aqui. Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, como o canal nosso da Rede Alesp no YouTube. Até o próximo programa.